E para analisarmos este tema é a minha convidada a doutora Alexandra Vasconcelos, que é especialista em medicina natural e integrativa. Muito bom dia. Olá, bom dia. Este estudo é alarmante, mas no fundo, dado as últimas informações que vamos vindo a ter nos últimos anos e nos últimos meses, era expectável. Claro, exatamente, a produção de plástico não para de aumentar. Nos últimos 40 anos passou-se de 50 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas. Nós sabemos que o plástico se mantém e não é degradável, não é? E, portanto, é óbvio que entrou na cadeia alimentar e a partir daqui este risco é imenso no ser humano, porque todos, mesmo não só o contacto dos alimentos diretamente com o plástico, mas também alimentos que nós comemos, como por exemplo o peixe que come plástico, porque os oceanos estão cheios de plástico e, portanto, o próprio peixe confunde o microplástico com o alimento, com o plâncton e vai ingerindo e, portanto, nós comemos o peixe e o peixe tem plástico. O sal também foi um estudo muito recente que analisaram 39 diferentes tipos de sal e 95% das amostras analisadas continham grandes concentrações de plástico e, portanto, a partir do momento que entra na cadeia alimentar, nós ingerimos e, como sabemos, vai-se depositar no nosso corpo também. E microplásticos é uma expressão com a qual muita gente não está familiarizada, portanto, não percebem a dimensão que isto pode tem ter. algo que nós não conseguimos ver a olho nu, não é? Exatamente, porque eu acho que há aqui, a partir do momento que o plástico entra na cadeia alimentar e no nosso corpo, obviamente que isto vai trazer repercussões enormes. Primeiro porque, vamos ver uma coisa, há plástico que não é absorvido e que sai nas fezes, também não vamos dramatizar aqui, todo o plástico que eu como sai nas fezes e pode não entrar no sistema circulatório, não é, no sangue. O problema é que a maior parte das pessoas tem intestinos que não estão saudáveis, têm intestinos porosos e este é um grande problema da atualidade. É o intestino poroso que provoca inflamação e este intestino poroso é meio caminho andado para o plástico entrar em circulação e de se depositar no nosso corpo. E depois existe um outro fator que contamina o mais importante e até foi alvo de um comunicado da Organização Nacional de Saúde, da OMS e da União das Nações Unidas, em que diz que os plásticos constituem o maior disruptor endócrino. E este é um grande problema. E o que é isto, um disruptor endócrino? O plástico tem uma substância, não só no plástico, existem outros produtos que têm as mesmas substâncias, mas o plástico é o maior e chama-se bisfenol. Este bisfenol tem a capacidade de imitar a nossa hormona, ele mimetiza o efeito das hormonas no nosso corpo. Como nós sabemos que o nosso corpo é todo comandado por hormonas, portanto, imaginem o problema que isto nos traz. E por isso, eventualmente, há muitos cientistas que estão a relacionar os diabéticos, crianças diabéticas cada vez mais cedo, os casos da infertilidade, os casos de cancros, porque estas substâncias, este bisfenol que existe no plástico e que é libertado, eu bebo uma chávena de café quente em plástico e é libertada uma quantidade enorme de bisfenol. O plástico das garrafas que andam ao sol nos caminhões ou em diferentes temperaturas, não só ao sol, mas também em temperaturas muito baixas, liberta esta substância. Esta substância imita as nossas hormonas, ou seja, ela liga-se aos receptores das hormonas, mas tem uma ação diferente. E, por outro lado, bloqueia os receptores, ou seja, as minhas hormonas não se vão poder ligar àquele receptor porque está ocupado por uma substância que é enganadora. Ou seja, as pessoas têm que perceber que isto, para lá de um problema ambiental, tornou-se um problema de saúde pública. Saúde pública, exatamente. Eu acho que é esta a mensagem. É um problema de saúde pública muito grave. O cancro de mama está muito ligado ao disruptor endócrino. O cancro de próstata, o cancro hormonodependente, a infertilidade, a doença cardiovascular, as doenças degenerativas cerebrais, o Alzheimer, tudo isto está ligado a estes disruptores endócrinos. Isto é um problema de saúde pública e eu acho que nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, temos nós próprios que dar esse exemplo. Não quero copo de plástico, é tentarmos também forçar um pouco, porque senão passa muito por mudança de atitude também do consumidor, não é? Das pessoas. É isso que nós podemos fazer, é o primeiro passo? É o primeiro passo que nós podemos fazer e eu acho que é as pessoas interiorizarem e perceberem que isto não é só um problema do ambiente, porque muitas vezes as pessoas, o saco de plástico no supermercado é um ato involuntário, inconsciente e nós todos vamos ao supermercado, está lá o saco de plástico e nem pensamos. E quando pensamos que é um problema para o ambiente. Eu acho que nós ficamos muito mais sensibilizados, começamos a pensar que é um problema para a nossa saúde. Eu beber água de garrafa de plástico é um problema para a minha saúde.
E, portanto, se calhar temos todos que tomar essa atitude e, se calhar, eu acho que as nossas atitudes regem também um bocadinho as leis do mercado, não é? Se eu começar a optar por alimentos que não vêm embalados com embalagens de plástico, se eu começar a pedir sacos de papel, a não usar os plásticos, todos nós, acho que isto, gota a gota, se faz aqui a mudança, não é? É este tipo de atitude que talvez consiga sensibilizar mais as autoridades e criarem-se regras e guidelines para isto, porque tem que ser feito, efetivamente. Dá que pensar a sério Dá muito que pensar. neste assunto. Muito obrigada pela sua presença aqui Obrigada. no Diário da Manhã.